Gênesis, capítulo 38. Livro de Gênesis, capítulo 38. Vou pedir que a gente se ajunte. Vou pedir a ajuda dos irmãos. Nós vamos ler os versos de 1 a 26. Eu vou esperar que todos abram suas Bíblias para que a gente possa fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos leram os pares, até o verso 26. E aí vocês, com voz de arauto, vamos estar lendo esse texto, prestando bastante atenção nessa história, porque ela tem algo muito... capítulo 38, a partir do verso 1. Eu vou ler o verso 1, os irmãos leu o 2. Todos encontraram? Amém? Então, eu vou ler o verso 1, os irmãos leem o verso 2, eu leio o 3, os irmãos o 4, assim com aquela voz de arauto, para que a gente possa... até o verso 26. Ok? Gênesis 38, do verso 1 ao verso 26. É um texto longo, mas é um texto extremamente rico, traz uma história muito interessante para a gente conhecer essa noite. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai chamou-lhe Er. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Orã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirado e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, o que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a eles fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, e ele e seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque eu não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou.
Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possui. Vamos ler todos juntos o verso 18. Diz assim: respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós queremos rogar ao Senhor que fales conosco esta noite. Que o Senhor possa nos ensinar por intermédio da Tua palavra, que somente a Tua voz seja ouvida e que Teu Espírito a aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quem viveu o final da década de 70 e os anos 80 deve lembrar da história de crescimento e sucesso do grande pregador Jim Swaggart. Talvez os mais jovens não tenham ouvido falar do Jim Swaggart, mas todos os dias pela manhã havia o programa do Jim Swaggart na televisão. Nós assistimos, ele foi um grande evangelista durante essas décadas. Entretanto, Jim Swaggart também teve um momento difícil, negro na sua história, quando ele também se envolve com uma prostituta. E ele tenta negociar ferramentas inegociáveis da fé cristã. O Jim Swaggart, ele de alguma forma tenta esconder o escândalo, paga aquela prostituta para que ela desminta todo o que foi descoberto. Ele foi pego saindo de um motel com aquela prostituta e foi na época a coisa foi muito divulgada, foi muito falada. Graças a Deus, Deus levantou Jim Swaggart novamente, mas nunca mais ele foi o mesmo. Era um pregador extremamente ungido, muito embora de uma corrente teológica da qual nós não compactuamos muito, mas era um grande evangelista, um grande homem de Deus. Hoje ele se limita a publicar alguns posts na internet, no Facebook, e nunca mais ele foi o mesmo. Quando a gente olha para esse texto, nós encontramos uma história um pouco parecida, não tanto com a do Jim Swaggart, mas com algumas correlações. Judá, ele era filho de Jacó com Lia. Nós sabemos que Jacó teve duas mulheres, Lia e Raquel. Jacó foi aquele enganador que enganou o seu irmão Esaú, trocou a primogenitura por uma sopa, lá com o seu irmão. Depois Jacó passa por uma experiência no Val de Jaboque, onde ele encontra com um anjo e diz: olha, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. E o anjo abençoa Jacó, e Jacó agora se apaixona por uma mulher chamada Raquel em terras distantes. Quando ele fugia de Esaú para não ser morto, ele encontra a Raquel, se apaixona por ela, e o sogro dele agora passa a perna nele, faz com que ele trabalhe 7 anos, e ele trabalhou 7 anos pensando que ia ter Raquel como esposa. E, na verdade, depois de 7 anos, o sogro dele, Labão, vai dar para ele Lia, porque a tradição mandava que a mulher mais velha era que tinha que casar primeiro. E aí ele disse: poxa, não era essa, não foi por essa esposa que eu trabalhei, mas como assim manda a lei? Casou com Lia.
mas trabalhou mais 7 anos novamente para casar com Raquel. E trabalhou mais 7 anos e acabou casando com Raquel. Nesse tempo, Jacó também produziu muito e enriqueceu, acabou enriquecendo. Ele cuidava das ovelhas de Labão, e com o rebanho de Labão ele também cresceu muito. Do casamento dele com Lia, ele teve 6 filhos, e dentre esses filhos nasceu Judá. Ele ainda teve filhos de 2 servas das mulheres dele, 2 filhos de Bila, que era serva de Raquel, e mais 2 filhos de Zilpa, que era serva de Lia. Totalizando assim 12 filhos, eram os filhos de Jacó. Judá era o segundo filho mais velho dessa relação de 12. E é nessa família que nasce José. José era aquele filho amado de Jacó, aquele filho a quem Jacó tinha apreço, era o penúltimo filho que ele havia tido. Ele teve 2 filhos com Raquel, foi José e Benjamim. E José era o filho amado de Jacó, era o filho preferido de Jacó, o que levantou a ciúme dos irmãos e que acabaram jogando José num poço e vendendo José aos egípcios. Judá está dentro desse contexto. Judá é um daqueles irmãos também que acaba vendendo o seu irmão. Esse tempo aí é o tempo que se refere ao versículo 1 do texto, que diz, aqui no capítulo 38, aconteceu que por esse tempo Judá se apartou dos seus irmãos. Esse tempo é exatamente o tempo em que José foi vendido, em que Jacó está num luto tremendo, num sofrimento sem igual, porque ele pensava que José tinha morrido. Foi assim que os seus irmãos disseram. E esse é o tempo que se refere aqui o versículo 1 do capítulo 38. Esse tempo também parece ser o tempo mais negro da vida de Judá. O tempo de sua total distância de Deus. Judá havia vendido seu irmão, mentido para o pai, causado grande tristeza a Jacó, seu pai. Como diz o verso 1, ele afastou-se dos seus irmãos e foi viver numa terra distante e com pessoas que nem temiam a Deus. E agora ele se envolve com a sua nora, achando que ela é uma prostituta cultual, como está aí nos versos 15 a 22 do texto que lemos. Ele ainda se envolve numa trama diabólica que leva ele a negociar ferramentas importantes, as quais jamais ele deveria negociar. Leva ele a negociar essas ferramentas que o joga na lama. Tamar era a esposa de o filho mais velho de Judá. Morreu porque era mau, e Judá foi e entregou a sua nora ao seu segundo filho, porque era assim que dizia a lei. A lei do levirato, como o texto fala aqui, era uma lei que dizia que se o filho mais velho fosse casado e ele viesse a morrer, o parente mais próximo ou o irmão mais novo deveria assumir a mulher do irmão para que pudesse dar continuidade ao seu nome, à sua descendência. Então, como veio a morrer, Judá entregou a sua nora Tamar ao seu segundo filho Onã. E o que foi que fez Onã? Onã não queria dar descendência a seu irmão, e o que foi que ele fez? Ele passou a todas as vezes que ele mantinha relação com Tamar, ele se valia do coito interrompido. O coito interrompido era exatamente que no momento da relação íntima entre eles, ele ejaculava no chão. Ele punha seu sêmen no chão para que assim Tamar não viesse a gerar filhos. Isso parecia mal aos olhos do Senhor, e Onã veio a morrer por conta disso. Então, o que foi que fez Judá? Ora, o último filho que lhe restou era Selá, era o filho mais novo de Judá. E como Selá era muito menino ainda, muito novo, ele disse para Tamar: olha, vai-te embora para a casa do teu pai, volta para a casa do teu pai, e quando Selá for homem, você vem e casa com ele, porque é assim que manda a lei do levirato. Então você vem em casa com ele. Só que os anos passaram-se o tempo, e Judá esqueceu. E durante esse tempo veio a morrer também a esposa de Judá. E Judá passou por um momento de luto, por um momento de tristeza.
Só que depois que passou esse tempo, depois que passou a viuvez de Judá, ele se arruma, ele era dono de muitas posses que ele havia herdado de seu pai Jacó, ele era dono de muitas ovelhas e ele agora vai para a cidade para poder tosquear essas ovelhas. E Tamar está lá, na casa do pai. E quando Judá vai a caminho, Tamar ouve dizer que Judá está subindo a cidade. Ela tira as vestes da viuvez, coloca uma outra roupa, cobre o seu rosto, fica realmente característica como se fosse uma prostituta e vai lá para a esquina, que era à beira do caminho era onde normalmente ficavam as prostitutas, porque ali passavam os viajantes e ali eles acabavam se envolvendo com aquelas mulheres. E à beira do caminho, Judá encontra-se com Tamar e tem um envolvimento íntimo com ela, e naquele momento ele negocia com Tamar ferramentas extremamente importantes. E o que é pior, Tamar ainda veio a engravidar de Judá. Baseado nesse contexto, queridos, eu queria que a gente pudesse refletir juntos sobre as ferramentas inegociáveis da fé cristã. Judá negociou algumas ferramentas com Tamar, e com base nessas ferramentas que Judá negociou com Tamar, eu queria que a gente pensasse sobre as ferramentas inegociáveis da fé cristã. Judá negociou 3 ferramentas que eram inegociáveis, como a gente viu aí no verso 18. Ela pede para ele um penhor. Primeiro ele vai se envolver com ela e ela negocia, né? O que é que você vai me dar? Ele diz, eu vou te dar um cabrito. Tá, mas o cabrito não está aí. O que é que você vai deixar empenhado até que você me dê esse cabrito? E ele diz, o que é que você quer? Ela diz, eu quero 3 coisas. Eu quero que você me dê o teu selo, o teu cordão. Cordão aqui pode ser traduzido por lenço, tá? Em outras versões, inclusive, está essa tradução, lenço. E eu queria que a gente usasse essa versão, que a gente pensasse no cordão aí como sendo lenço. O teu cordão, o teu lenço e o teu cajado. Judá, tá, negócio fechado. Negócio fechado. Vai e se envolve com Tamar. Meus queridos, essas são 3 ferramentas inegociáveis. E eu queria que a gente entendesse por quê o selo, por que o lenço e por que o cajado são ferramentas inegociáveis. Em primeiro lugar, queridos, o selo, ele é sinal de propriedade. Era com o selo que se marcavam os animais, era com o selo que se marcavam os escravos. Os reis e pessoas importantes da época, eles tinham um anel, Rubens, que era como aquele anel, ele era o selo do rei, era o selo daquele dono de muitas propriedades, eles assinavam com aquele anel. Então, quando eles queriam, o rei, quando queria baixar algum decreto, ele escrevia o decreto e ali ele cravava com o seu anel o seu selo. E onde estivesse o selo, aquele documento era respeitado, era um documento válido. As pessoas respeitavam aos reis e aos poderosos da época por conta do selo. As pessoas se destacavam por conta do selo. Aquilo mostrava a importância das pessoas, o status das pessoas. E eu queria dizer, irmãos, que nós também temos um selo. Nós fomos selados e nós também temos um selo. O apóstolo Paulo, no versículo 13 do capítulo 1, a carta aos Efésios, ele diz, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo diz que a gente está em Jesus Cristo, e depois que a gente creu em Jesus Cristo, a gente foi selado com o Espírito Santo da promessa. O selo do crente, meus queridos, nos dias atuais é o Espírito Santo. Meu querido irmão, minha irmã, você tem um selo. Você tem um selo e não pode negociar esse selo. Quantas vezes nós temos aberto mão do nosso selo, deixando o Espírito Santo esfriar em nossos corações? O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz, não extingais o Espírito. Ele nos exorta a não extinguir o Espírito. E interessante é que nesse texto ele usa a figura de um extintor para os nossos dias.
Ele usa uma palavra interessante no grego, que é esbenite, que significa extinguir, apagar. Mas a forma com que Paulo usa essa palavra aqui na carta de 1 Tessalonicenses é interessante, porque a palavra ela é um presente do imperativo ativo. E o que é que isso quer dizer? Interessante que em grego a forma com que a palavra é escrita tem muita coisa a dizer. O que quer dizer é que essa era uma ordem expressa que tinha que ser cumprida já. Não extinguir o espírito não é uma opção, é uma ordem que precisa ser cumprida. O imperativo grego, ele expressa a ordem. O presente significa que a ação ela acontece naquele momento. O ativo, a voz ativa no grego, significa que o sujeito é quem pratica a ação. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós não temos opção senão não extinguir o Espírito Santo de nossas vidas. O que ele está querendo dizer é que nós não podemos escolher se vamos esfriar ou não o Espírito Santo em nossas vidas, mas nós devemos fazer de tudo para que o Espírito Santo esteja sempre ardendo em nossos corações. Por isso ele diz, olha, não extinga, não apague, não coloque extintor sobre o Espírito Santo que atua em você, porque ele é o seu selo, como está lá em Efésios, no capítulo 1, verso 13. Ele é o selo que você tem e é inegociável. Você não pode negociar o seu selo. O selo é o que lhe distingue entre os homens. É o sinal de propriedade que você tem. É o que demonstra ao mundo e a todas as hostes espirituais do mal que você pertence a Deus. É com o que você atesta a sua vitória sobre as lutas dessa vida. É com o seu selo. É por isso que você tem vitórias na sua vida diária, porque você tem um selo. A segunda ferramenta inegociável da fé cristã e que Judá negociou foi o seu lenço. O lenço, queridos, é sinal de trabalho. Ele era usado naquela época muitas vezes para proteger a pessoa do sol nas extenuadas horas de trabalho no deserto ali do Oriente. O lenço era a indumentária do trabalhador. Ninguém ia para o campo sem o lenço. O diabo, muitas vezes, queridos, ele quer negociar o seu lenço. Sinal do seu trabalho no Senhor. Muitas vezes ele impõe diversas barreiras para que você perca a coragem de trabalhar para o Senhor. Ele oferece muitas coisas em troca. Um bom emprego, uma boa posição social. Afinal, você foi promovido, agora não dá mais tempo para vir à igreja, é muito trabalho, é muito cansativo. Você recebeu aquela promoção tão esperada, está bem na sua empresa, então já não dá tempo mais de vir para a igreja. Afinal, você tem aquela casa nova que você tanto sonhou, ela é muito grande e você precisa receber bem seus amigos, não dá mais para fazer a obra do Senhor. Afinal, a sua empresa, o seu negócio está bombando. E você não pode mais perder uma oportunidade de negócio. E por isso não dá mais para fazer a obra do Senhor. Meus queridos, não negocie o seu lenço. Afinal, todas essas vitórias, foi Deus quem te deu, não para te tirar do trabalho dele, mas para que você se envolva ainda mais com a obra dele. Arranje tempo para o seu trabalho secular. Arranje tempo para receber os seus amigos na sua casa nova, para administrar a sua empresa e tudo mais, mas priorize a obra do Senhor, priorize a casa do Senhor, priorize a causa do Senhor. Não negocie o seu lenço. Lenço é sinal de trabalho para o Senhor. Ele nunca vai te abandonar, como até hoje não tem te abandonado. Até hoje Ele tem te dado o essencial para que você possa viver a cada dia. Ele tem te dado até mais do que você precisa.
Não negocie o seu lenço. Não se afaste do trabalho do Senhor. Não deixe de fazer a obra do Senhor. Cada um de vocês, irmãos, que estão aqui, foi chamado para fazer um trabalho. Não foi chamado para vir para a igreja, sentar no banco, ouvir boas palavras e voltar para casa extasiado, às vezes até com o ego satisfeito, às vezes com a alma relaxada. Mas muitas vezes, irmãos, com o lenço negociado. Muitas vezes a gente vem para a igreja já tendo negociado o lenço lá fora, irmãos. Quantas vezes eu mesmo não negociei o meu lenço? Eu passei 10 anos longe da obra do Senhor. Em 33 anos de vida cristã. Em mais de 20 anos de ministério, quase 30 anos. 10 desses anos eu negociei o lenço. E eu posso dizer para vocês, foram os anos mais miseráveis da minha vida. E até hoje eu tento tomar um pedaço do lenço que ficou lá com Satanás. Não negocie o seu lenço. O lenço também, queridos, ele não somente era sinal de trabalho, como também era sinal de choro. Ainda hoje o lenço é o instrumento mais utilizado para poder enxugar lágrimas. Não é verdade? Quando alguém está chorando, você oferece logo um lenço. Aquele mesmo lenço que o judeu carregava no pescoço para ir ao trabalho, para protegê-lo do sol, era com esse lenço que ele enxugava as suas lágrimas muitas vezes. Meus queridos, nada mais preocupa um pai do que ouvir o choro de um filho. Ele corre logo para saber qual é o motivo desse choro. E logo ele quer acalentar o seu filho. Eu me lembro quando eu morei em Surubim, eu fui a Surubim para plantar uma igreja presbiteriana naquela cidade. E quando cheguei lá tinha muito mosquito, muita muriçoca. Há uma época que lá aquilo infesta de muriçocas. E eu tinha 3 filhos no meu primeiro casamento. E eu tinha uma filhinha que o meu filho mais novo, ele era alérgico a mosquito. Quando um mosquito, o mais velho, quando um mosquito o picava, ele ficava todo feridentozinho. A minha filha, ela não conseguia dormir com mosquitos. E eu estava dormindo lá no quarto, lá na frente, e eu escutava muitas vezes aquele grunhido lá na cama, daqui a pouco era pai, e eu levantava, muitas vezes, de madrugada, meia-noite, 1h da madrugada, e passava o resto da noite ali, na parede, pá, matando mosquitos, para que minha filha não chorasse. Interessante que uma vez eu parei no quarto dela, fiquei olhando para a parede e a parede já estava pintada. A parede era cor de areia, mas ela estava pintada de vermelho, do sangue dos mosquitos, e a cor que ela era, que era areia. A gente já não sabia mais qual era a cor da parede. Para que minha filha não chorasse. Eu lembro que numa dessas noites eu olhei para tudo isso e disse: Senhor, Tu me ama desse jeito. É assim que o Senhor me ama. A ponto de vir enxugar as minhas lágrimas e não permitir que eu chore. Deus não resiste ao seu choro, meu querido. Deus não resiste ao seu choro. A Escritura diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus nos garante que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Ana chorava diante de Deus lá no templo, porque queria ao menos ter um filho. Ana era estéril. E em meio às suas lágrimas, Deus lhe abençoou com Samuel, que veio a se tornar sacerdote de Israel. Ah, queridos, quantas pessoas não perderam a capacidade de chorar? Quantos já não derramam mais lágrimas diante de Deus? Passou um tempo, queridos, que eu era assim, sabe? A vida foi tão dura comigo que eu aprendi a não chorar. Eu não chorava por nada. Primeiro porque quando criança eu ouvia muito que homem não chora. Depois porque meus pais se separaram, eu tinha apenas 2 anos e meio de idade.
e meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, nós ficamos no meio ali, o mais velho cuidando do mais novo, e a vida muito dura. Tive que aprender a trabalhar muito cedo, tive que aprender a sobreviver muito cedo, então a vida foi secando, inclusive, as minhas lágrimas. Só mais tarde, depois de ter algumas experiências tremendas com Deus, foi que eu aprendi a chorar. Quantas vezes nós não perdemos a capacidade de chorar? Quantas vezes nós não perdemos a fé de que as coisas podem mudar, de que sua sorte pode mudar? Quantos já não estão com o coração tão duro, irmãos, por causa das lutas e batalhas que enfrentam no dia a dia, que parecem que nunca vai acabar, e aí perderam a capacidade do choro na presença de Deus? Gonzaguinha tem uma música que diz: quando eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é a minha força para cantar. O nome dessa música é Sangrando. Ela fala da história de alguém que viveu uma experiência tão dolorosa na vida, que essa pessoa acaba chorando, e ela diz que as lágrimas vão molhar o seu sorriso. Perceba que o sal, ele até incomoda, a lágrima é salgada, mas o sorriso está lá. Não negocie, querido, o seu lenço. Existe uma outra canção evangélica que diz: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não negocie o seu lenço, meu querido. Não perca a capacidade de se derramar diante de Deus, de derramar as suas lágrimas, de dizer aonde está doendo. É nessa hora que Deus vem ao seu socorro. Homem pode até não chorar lá no inferno. Filho de Deus chora, porque Deus o socorre. Suas lágrimas, elas são colhidas, como fala lá em Apocalipse, elas são colhidas pelos anjos e levadas à presença de Deus. Ele, como um bom pai, ele se apressa para socorrer os seus filhos. Não negocie o seu lenço, queridos. Não negocie. Ele é o sinal do teu trabalho diante de Deus. É sinal das lágrimas que você tem derramado há tantos e tantos anos na presença de Deus. Terceiro e última ferramenta inegociável da fé cristã é o cajado. Cajado que Judá negociou também lá com Tamar. Cajado, queridos, é sinal de autoridade. Era um instrumento com que os pastores guiavam as suas ovelhas. Era aquela vara assim, meio curva. Com ela, o pastor ele guiava as ovelhas, e quando uma estava saindo do caminho, ele usava aquele gancho que tem ali no cajado para puxar a ovelha pelo pescoço e trazer ela para o caminho. Às vezes a ovelha insistia em sair do caminho, ele ia com o outro lado do cajado e dava uma pancada na ovelha, para que ela aprendesse que o caminho era aquele. É por isso que Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, lá no Salmo 23. O cajado dava autoridade ao pastor sobre as ovelhas, e muitas vezes ele usava para direcionar as ovelhas no caminho a seguir. Algumas vezes o cajado também simbolizava o cetro de um rei, que utiliza como sinal de autoridade. Meus irmãos, quantos de nós não temos negociado a nossa autoridade? Às vezes deslizamos, vivemos fora dos padrões de Deus, e então ficamos sem autoridade diante das situações da vida. Muitas vezes diante das pessoas. Muitas vezes não temos autoridade para falar do Evangelho, porque a nossa vida ela não condiz com aquilo que pregamos. Somos bênção na igreja, mas em nossos ciclos sociais, em nossos ciclos de amizade, na nossa escola, na faculdade. Será que nós temos autoridade para testemunhar do Evangelho? Uma vez eu estava passeando com minha esposa na cidade, e lá vi uma pessoa encurvada, a coxa com aquela dificuldade que as costas viram, a coluna em pena, as pernas com dificuldade de andar. E eu passei e disse: Senhor, se eu tivesse aquela mesma autoridade que tinha os apóstolos, de tocar
nessa pessoa e ela ficar restaurada. Às vezes eu me sinto assim, irmão, sem autoridade. Não sei se tenho negociado meu cajado, mas eu sinto que preciso de autoridade. Jesus, depois que ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, queridos, ele nos deu autoridade para testemunhar, e ele usou como garantia a autoridade que havia sido dada a ele nos céus e na terra. É por isso que você não pode negociar o seu cajado, porque ele é sinal da autoridade que foi lhe dada por Jesus. Diante de situações de enfermidade, será que nós temos autoridade para rogar a Deus sobre o enfermo e ele ficar curado? Diante de casos de possessão demoníaca, coisa que poucos acreditam, mas que existe, será que nós temos autoridade para ordenar as hostes espirituais do mal que ela pare de oprimir alguém? Muitos cristãos, queridos, perderam a autoridade porque negociaram o seu cajado. Jesus, mais uma vez, mostra que temos autoridade sobre todas essas coisas em Marcos 16. Ele diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus, queridos, ele te entregou um cajado de autoridade. De autoridade para testemunhar do seu evangelho, de autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem restaurados, de autoridade para poder abençoar outras vidas, de autoridade para consolar aqueles que sofrem. Não negocie o seu cajado. Seu cajado é a sua moral cristã, é a sua unção como servo, é a sua autoridade sobre todas as situações da vida. Seu cajado, queridos, é o seu testemunho de vida. Para concluir, irmãos, queria dizer que o mundo ele existe numa relação de negócios. As pessoas elas vivem numa relação de perde e ganha, de toma lá, dá cá, do que eu posso ganhar com isso. Constantemente nós vivemos uma relação de negócios, seja no trabalho, na escola, em casa, na vida de uma maneira geral. Tudo na vida pode ser negociado. Entretanto, queridos, existem ferramentas que jamais podem ser negociadas em nossas vidas. Entre essas ferramentas, jamais negocie o seu selo, que é o seu sinal de propriedade. O selo diz de quem você é. Seu selo é o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado. E é ele que você distribui aos outros, como marca de que você é um cristão. Não negocie o seu lenço, que é sinal do seu trabalho para o Senhor, que é o sinal do seu choro diante do Senhor. O choro que leva à vitória. Não negocie o seu cajado, que é sinal de autoridade para testemunhar do Evangelho, é sinal de autoridade para vencer todas as situações da vida. Não negocie, irmãos. Essas são as 3 ferramentas inegociáveis da fé cristã. Seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor, de um modo tão maravilhoso, nos escolheu. Nos escolheu no meio de tantos e tantos milhares e miríades de pessoas que há no mundo, Senhor, e tantos que certamente se perderão, ó Pai, lamentavelmente se perderão, mas o Senhor olhou para nós com teus olhos de graça e nos selou com teu Espírito Santo da promessa. Nos deu um trabalho que às vezes nos faz derramar lágrimas, mas também nos deu um cajado
com autoridade para vencer todas as situações. Por isso, Pai Santo, não permitas que negociemos essas ferramentas que o Senhor nos dispôs. Que elas possam ser usadas por nós, dia a dia, para que possamos vencer em todas as situações que a vida nos impuser. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus.